Quantos estão aí sedentos para ouvir a palavra do Senhor? Amém. O Senhor está aqui e Ele falará conosco nesta noite. Eu gostaria de agradecer, a oportunidade, pastor Jonas, missionária Divone, família, os irmãos, todos aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. E eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia comigo no Provérbios 4, 20 e 22. O tema da noite, restauradas. E aí nós temos a igreja reunida para juntos falarmos sobre restauração. E aí o Senhor pode fazer em nós uma restauração completa. Se você está precisando de uma restauração nesta noite em qualquer área da sua vida, o Senhor está aqui. Entregue a Ele aquilo que você precisa e Ele irá restaurar. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele restaura completamente corpo, alma e coração, E o espírito, corpo, alma e espírito. Provérbios, quem achou aí? 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Para todo o seu corpo. E aí, quando a irmã Edivone me convida para estar aqui essa noite falando um pouco sobre restauração, nós vemos que cuidar de nós é obedecer a Deus. Quando nós cuidamos de nós, do templo, que é o Espírito, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós estamos obedecendo a Deus. E 1 Tessalonicenses 5, 23, também eu gostaria de meditar com os irmãos. Passou meu slide? Passou? Tá. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o tema que nós vamos tratar nesta noite, o Deus que restaura por inteiro. O nosso Deus, Ele faz a obra completa, não é só em uma instância, uma em outra, não, é em tudo. O nosso Deus nos restaura por inteiros. E aí eu gostaria de trazer um pouco sobre essa questão de quando a alma adoece, o corpo ele fala. Nós sabemos, e aí na psicologia a gente estuda um pouco sobre as doenças psicossomáticas, os irmãos já devem ter ouvido falar sobre ela. Então são dores do corpo causadas por feridas na alma. As doenças psicossomáticas são isso. Às vezes a pessoa está com uma dor no corpo, na alma, uma ferida, e aí essas dores aparecem no corpo, às vezes com ansiedade, como dores de cabeça, vômito, então assim, ânsias de vômito, então todas essas coisas são questões que às vezes são produzidas por uma doença na alma, uma questão da alma, que nós precisamos estar atentos. E aí, quando eu falei que o nosso corpo, espírito e alma devem ser inteiramente do Senhor. Quando a gente fala sobre o corpo, a gente já sabe, a gente está vivendo momentos de geração saúde, Então, assim, todo mundo sabe, beber água, fazer exercício físico, para que o corpo, esteja bem. Às vezes a gente não obedece isso, mas a gente sabe o que é preciso fazer, porque fala-se muito sobre isso. E aí a gente precisa entender que para o nosso corpo estar bem, a nossa alma também precisa estar bem. Eu trouxe para a gente falar um pouco mais aqui com os irmãos
Pode passar. Eu e minha irmã, nós escrevemos um livro. O livro é Mulher Cristã, né? Tá até aqui. E aí um capítulo desse livro eu escrevi sobre cura emocional através da fé. E aí eu queria compartilhar com os irmãos, porque assim, restauradas. E eu acredito que o nosso Deus, né? O culto, como a irmã Edivane falou, não é somente para as mulheres, é um pouco endereçado, mas nós sabemos que o Senhor restaura-nos. Todos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. E aí esse tema, ele está muito assim, em evidência e nós precisamos nos atentar para isso. Porque às vezes nós ficamos pensando, não, a gente não pode falar sobre determinadas coisas, a gente não pode fazer determinadas coisas, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está conosco e Ele nos restaura em todos os aspectos, inclusive no emocional. Né? Às vezes a pessoa fica pensando, é pecado, né? O pastor Jonas falou aqui, né? Não, é porque a pessoa às vezes está em pecado. Não é isso. Né? Às vezes a pessoa entra numa depressão, numa ansiedade, mas são questões que a alma vai ficando aflita. E por diversas questões. Não tem assim uma causa específica. Às vezes o coração vai ficando triste, a alma triste, e aí isso se manifesta no nosso corpo. Né? Aí eu trouxe para falar bem rapidinho com os irmãos. Depois mostra o tempo. Pode passar. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre as feridas emocionais, que são marcas muito profundas, experiências dolorosas que nós vivemos. E elas podem vir de várias situações, como eu já falei, rejeição, perda, trauma, desilusões, podem ser questões de infância. E aí a gente precisa estar atento a isso. Pode passar. E aí a gente fica perguntando assim, onde que a fé entra nesse processo? A fé é o elo que nos conecta a Deus. Então nós acreditamos que o Senhor, Ele pode fazer por nós muito, muito. E a nossa fé, ela nos conecta ao Senhor. Nesse momento que a nossa fé, ela nos conecta ao poder transformador de Deus, nós somos restaurados. Eu creio. Quando eu creio, o Senhor tem o poder de me restaurar. Às vezes nós passamos por situações que nós perdemos a fé. E a fé, irmãos, é o elo que nos conecta ao poder transformador do Senhor. Eu preciso acreditar que o Senhor irá fazer aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que tem afligido a minha alma, afligido o meu ser, o Senhor, Ele pode transformar. O que nós sozinhos não somos capazes de fazer, o Senhor faz. O que para nós é pesado demais, o Senhor torna leve. Por quê? A Bíblia nos fala que o fardo que o Senhor usa, ele é leve, ele é suave. Às vezes nós, enquanto ser humano, nos cobramos demais, colocamos sobre nós pesos e cargas que nós não conseguimos levar. Mas a Bíblia fala que o fardo do Senhor, ele é leve. Que nós possamos entender isso e não ficar carregando cargas emocionais, cargas às vezes até no âmbito espiritual, na igreja, que não é o Senhor. Porque o fardo dele é leve. E ele nos convida a carregar, largar os nossos fardos, as nossas feridas, né, e caminhar. Pode passar. Salmos 34:18 fala que perto está o Senhor dos que o buscam, né? E dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. A Bíblia fala, né, que o Senhor está perto dos que os buscam, mas no Salmo 34:18 fala que Ele está perto dos de coração quebrantado, que se coloca diante dele. Deus não apenas vê as nossas dores, mas Ele se importa com as nossas dores. Às vezes nós ficamos pensando assim, Senhor, eu tenho sofrido tanto, eu tenho enfrentado tantas coisas. O Senhor, Ele se importa com você, Ele se importa conosco. E Ele traz a solução para os nossos problemas, para todos os nossos problemas. E aí, quando a gente pensa no coração quebrantado, a gente lembra que
É aquele coração que reconhece sua necessidade, sua fragilidade diante de Deus e a dependência que nós temos do Senhor. Nós precisamos entregar toda a nossa vida ao Senhor, as nossas emoções ao Senhor. E entregar as nossas emoções ao Senhor envolve honestidade. Nossa. Ok. Então, envolve honestidade e vulnerabilidade. A Bíblia fala em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, no capítulo 5, versículo 7, fala assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é só alguma ansiedade, não é só algum problema, são todas as nossas ansiedades. E nós estamos vivendo por demais ansiosos. Você chega em alguém e fala assim: nossa, eu sou muito ansioso. Você chega numa criança hoje e fala assim: não, eu sou ansiosa. O que é ser ansioso? Me fala então. Porque assim, existe ansiedade, nós temos isso enquanto ser humano, mas quando isso se torna disfuncional na nossa vida, isso é perigoso. Aí se torna uma ansiedade que atrapalha a nossa vida. Mas no normal nós temos isso. Nós às vezes ficamos preocupados com questões, né? E aí a Bíblia fala, claro, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Então por que a gente anda ansioso demais? Pensando demais no dia de amanhã, se é o Senhor que cuida de nós. Se é o Senhor que está ali todos os dias. Eu me preocupar resolve alguma coisa? Eu ficar ansioso vai resolver alguma coisa? Não. Então entreguemos na mão do Senhor para que Ele faça o que Ele tem poder para fazer. O que nós não conseguimos fazer. E às vezes nós estamos carregando fardos, eu sou ansioso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, irmãos. A gente vive momentos na nossa vida. E nós sabemos que as nossas palavras, elas têm poder. E eu preciso declarar bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, sobre a vida dos meus amigos, sobre a vida de todos. E essas bênçãos são ministradas pelo Senhor, através de nós. Que nós lembremos disso. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora, nós precisamos entender que um processo de cura emocional, às vezes, leva tempo. Paciência. Não é instantâneo, não é miojo. Coloca lá, tá pronto em minutos. Não, é instantâneo. Não é instantâneo, é um processo, né? O miojo é instantâneo, a nossa cura emocional não. E aí uma ferramenta muito poderosa nesse processo da cura é a oração. E nós estamos esquecendo, ou deixando que o tempo, que as outras coisas nos consuma e a oração fique em segundo plano. E não pode. A oração precisa estar lá, é uma ferramenta nesse processo de cura, né? A oração, irmãos, ela nos permite experienciar a paz prometida. Em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem a Deus os seus pedidos. E às vezes nós não estamos apresentando a Deus os nossos pedidos. Às vezes nós estamos apresentando os nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos colegas. E aquele a quem nós devemos apresentar, nós não estamos apresentando. E nós não experienciamos o poder que o Senhor tem, transformador, restaurador e de cura. Precisamos estar atentos a isso. Ao falarmos sobre cura emocional através da fé, percebemos que a fé em Cristo não apenas restaura nossas feridas, mas também nos chama para um passo assim, vital nesse processo, que é o perdão. Então, assim, às vezes existem passos para que a nossa cura possa acontecer, mas a gente está travando ela. Quando eu não perdoo alguém, eu estou travando a cura do Senhor na minha vida. Porque nós sabemos que o ódio, né, o não perdoar, é como se fosse um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer.
É uma amargura, raiz de amargura, não perdoa, não perdoa. Irmã Leila, você não sabe o que fez comigo. Não sabe, é por isso que eu estou falando. Não, irmãos, não é fácil, não é um processo fácil, não. Mas é o Senhor que nos convida a isso, nos chama a isso, nos ordena a isso. Então, que nós possamos estar atentos, porque quando nós decidimos entregar nossas feridas emocionais ao Senhor e permitir que Ele nos cure, uma parte essencial, né, dessa restauração, dessa cura, é o perdão. Liberar o perdão, é ficar leve, né? A pessoa errou, eu também erro, nós também erramos, quem aqui nunca? Né? Então, que nós possamos entender isso. Não é fácil, não é um processo fácil, mas é um processo possível com o Senhor nos ajudando. Se nós temos essa dificuldade, que nós possamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar o perdão. Porque a gente sabe que, embora o perdão seja algo associado a uma coisa que eu entrego para o outro, é o contrário. É um presente que eu entrego para mim mesmo. É me libertar de feridas, de angústias, de coisas que às vezes as pessoas colocaram em mim, mas eu permiti, né, que isso acontecesse. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. E aí lá em Mateus 18, 21 e 22, ele nos traz esse exemplo, né? Mateus 18, 21 e 22. Quem pode ler aí pra gente? Mateus 18, 21 e 22. Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Às vezes alguém tenta calcular e às vezes tenta até ir fazendo checklist, né? 1, 2, 3. Né? Mas a gente precisa entender que é infinitamente. Né? O Senhor, Ele nos perdoou. Então, o perdão, ele está diretamente ligado à nossa relação com Deus. Mateus 6, 14 e 15. Por favor, alguém? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoados aos homens os seus ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Porque se porém, não perdoados aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas. Gente, isso é muito sério e às vezes a gente não se atenta para isso. A gente precisa perdoar para que o nosso Pai Celestial nos perdoe. Agora, se eu não libero perdão, como que eu quero ser perdoado? E nós vivemos essa constante de pedir ao Senhor perdão, porque nós erramos o tempo todo. O tempo todo. E quem fala que não erra, já está errando. Quem fala que não peca, já está pecando. Né? Então, que nós possamos entender isso. O perdão está diretamente ligado à nossa relação com o céu, com o Senhor. Eu perdoo, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Isso é muito sério e nós precisamos nos atentar a isso. Como que a gente pode esperar receber perdão de Deus se nós não estamos dispostos a perdoar uns aos outros? Se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, a perdoar a quem me feriu, a perdoar quem, né, fez alguma coisa contra a minha pessoa, como que eu posso querer o perdão de Deus? Então, que nós possamos meditar nisso. O Martin é uma escritora e ela destaca que orar pelo ofensor é uma das formas mais poderosas de liberar perdão. Se você não consegue liberar o perdão, comece a orar por quem te feriu, comece a orar por quem te ofendeu e peça ao Senhor que abra o seu coração, porque não é um processo fácil, não é algo que a gente fala assim, não, tem que ser sincero, tem que vir de dentro, tem que
eu tenho que liberar o perdão mesmo. Porque às vezes eu só falar, mas eu continuar com aquilo no meu coração, eu não perdoei. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. Então, às vezes, para as pessoas, eu posso até passar uma imagem que tá tudo bem. Mas Deus sabe o que está lá dentro. Deus sabe se realmente aquilo foi colocado para fora, foi liberado perdão ou não. Então, que nós possamos atentar para isso, porque muitas pessoas estão doentes espiritualmente e emocionalmente por falta de perdão. Quando você vai conversar com as pessoas, elas começam a falar e aí você começa a perceber que o que tem ali é uma raiz de amargura profunda que a pessoa vem trazendo durante todo o processo, toda a vida, um fardo pesado. E a pessoa não consegue perceber que ela precisa deixar esse fardo no caminho para que ela consiga prosseguir, para que ela consiga chegar ao alvo, que é o céu. Então, a cura emocional através da fé não é possível, não é apenas possível, é uma promessa de Deus para todos os que confiam nele. É uma promessa do Senhor. Quando nós nos rendemos ao amor de Cristo, Ele transforma todas as nossas feridas. Seja qualquer ferida. Ô, irmã Leila, mas é uma ferida assim muito profunda. Não, tem solução. Não tem solução para mim, não tem solução para o pastor Jonas, para outros. Mas para o Senhor, tudo tem solução. O nosso Deus é um Deus que faz todas as coisas. Né? E que nós possamos crer assim, que possamos buscar essa cura do Senhor todos os dias na nossa vida, porque o Senhor está disposto a fazer. Nós precisamos nos entregar para que o Senhor restaure a nossa vida, para que o Senhor faça em nós o querer dele. Então a cura, ela é possível, a restauração, ela é possível. E às vezes nós falamos sobre isso e é algo assim, né? É corriqueiro, são coisas que vão passando despercebidas, mas a gente precisa entender que a oração, a fé e o perdão fazem parte desse processo. E é um processo, como eu falei, não é algo instantâneo. Perdoei. Às vezes demora. Tem pessoas que demoram uma vida inteira. Mas quanto antes nós entendermos o que o Senhor espera de nós, nesse quesito, a nossa vida vai ficar melhor. E eu gostaria de, junto com as irmãs aí que receberam, se sobrou o papelzinho, se os irmãos também quiserem, eu gostaria de meditar junto com os irmãos na história de Noemi. Noemi. Os irmãos conhecem a história de Noemi. Aí você deixa para mim, Edivone. Ruth. A história de Noemi está registrada no livro de Ruth. Quantos conhecem a história de Noemi e Ruth? Amém. Quem não conhece ainda, é uma história bem marcante. Fala sobre amizade, fala sobre restauração, e nós vamos meditar nesse momento, nessa história. Obrigada. Edivone. Ia falar. Não, pode deixar. Pode deixar. Sobrou? Irmãos, eu gostaria de meditar aí na história de Noemi. Nós sabemos que Noemi é uma mulher de Belém. Belém
a terra do pão. Né? Nós sabemos a terra do pão. E, de repente, na história de Belém, da terra do pão, falta pão. Na terra do pão falta pão, e o esposo de Noemi, junto com a família dele, parte da terra do pão. E esse momento era um momento assim, muito para eles estavam indo para um lugar para ter comida. Ela casa os seus filhos, casamento nos dias de festa, e aí nós podemos lembrar que as alegrias que ela viveu faziam parte do verão na vida de Noemi. Casa os filhos, tem as suas noras. Todos nós, na nossa vida, vivemos momento de verão. Momento de verão, momento de calor, momento de alegria, né? E aí nós precisamos pensar que na nossa vida nós vivemos 4 estações. Assim como Noemi, a história de Noemi vai nos mostrar que ela passou por essas 4 situações. Quando ela passa por essas 4 situações, nós vemos que indo para uma terra, saindo da terra do pão, que não tinha pão, indo para essa terra, ser peregrino, mas eles conseguiram comida nesse lugar. Eles chegam nesse lugar, casam seus filhos, mas a vida não é feita só de verão. As estações na nossa vida, elas passam. E aí, logo após o verão na vida de Noemi, começa a vir o outono. O outono, irmãos, é um tempo de mudança. Quantas vezes nós enfrentamos tempo de mudança nas nossas vidas? Quantas vezes nós passamos por situações que nos deixam marcas? E essas marcas, elas vão nos deixando bem pequenos. Os irmãos podem nos deixam pequenos. E aí morre o esposo de Noemi. Naquele momento, a tristeza na família. O outono chegou. Morre também os filhos de Noemi. E Noemi pensava assim, esse outono nunca irá passar. Porque quem já teve aqui pessoas mortas na família, ou algumas decepções, né, no dia a dia, viveram o outono, e aí o outono, irmãos, ele deixa marcas. Qual é a marca que o outono tem deixado em você? Na sua vida, na sua família? Qual é essa marca? E muitas marcas. Nós vivemos situações que fazem, como esse papel está nos mostrando aí. A gente tinha agora há pouco um papel bem lisinho. Agora nós temos um papel cheio de marcas. E por mais que a gente tente desamassar e tirar essas marcas, a gente não consegue. Se a gente pega um ferro, passa, submete esse papel a vários processos, a gente ainda continua tendo algumas marcas. Podem sair outras, mas umas ficam. E aí a mensagem que o outono traz para a gente é que é um tempo em que as folhas também caem. As folhas caem, nós sentimos, nós somos afetados, mas nós continuamos vivos, sofrendo, mas vivos, com marcas, mas vivos, dependendo do Senhor. E todos nós temos alguma marca na nossa vida. Naquele momento, Noemi estava com várias marcas na vida dela. Várias marcas. E aí nós podemos perceber que
O outono passa. E aí na Bíblia fala assim, em Eclesiastes 3, 4 e 5, que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E esse tempo chegou na vida de Noemi. E às vezes nós estamos vivendo esse tempo. De repente o inverno passa. De repente o outono passa. E vem o inverno. E o inverno, ele nos rasga. Ele nos traz situações que às vezes nós pensamos assim, acabou. Acabou a minha vida. As coisas que eu tenho vivido, as experiências que eu tenho vivido, é o fim. Dilacera o nosso coração. E assim como aconteceu na vida de Noemi. Noemi chega a dizer assim, olha, não me chamem mais de Noemi. Não me chamem mais de Noemi. Me chamem de Mara. Devido às várias situações que ela passou na sua vida, ela ficou marcada, ficou destroçada. Igual nós estamos vendo aí, quantos de nós estamos passando por essa situação? Estamos nessas condições que Noemi viveu. Quantos problemas têm afligido a nossa alma e que nós estamos vivendo o inverno. O inverno é um tempo que parece que Deus está em silêncio. Nós pensamos assim, Senhor, acabou? E pode ser que nesse momento Noemi pensava dessa forma também. A situação que ela estava vivendo. Perdeu o filho, perdeu o marido, ficou com as noras, mas as noras não eram, né, da cidade dela, de Belém. Noemi vira para suas noras e fala assim, gente, pode ir, pode voltar para as suas famílias, pode voltar para os seus. Acabou para mim, eu não tenho mais o que oferecer. E a história de Noemi nos traz uma mensagem de restauração muito grande. E nos leva a entender que por mais que nós estejamos no fundo do poço, por mais que nós estejamos num momento difícil da nossa vida, onde nós pensamos assim, Senhor, acabou, tem misericórdia de mim. O nosso Deus contempla a nossa aflição. O Senhor, Ele contempla o coração de cada um de nós que está aqui nesta noite. Ele sabe que não foi fácil estar aqui. Ele sabe que muitas vezes nós pensamos assim, Senhor, não dá mais. Não dá mais. E às vezes Noemi naquele momento podia pensar, acabou minha vida, eu não tenho mais nada. E ela despede as suas noras. E aí nós vemos que Ruth, né? A nora de Noemi volta, mas a Ruth, ela permanece firme. E vira para sua sogra e fala assim, o seu Deus é o meu Deus. Eu não vou te deixar. Não instes para que eu te deixe. Isso a gente percebe uma amizade que cresceu ali entre a nora e a sogra. E a providência de Deus na vida de Noemi, quando ela pensava que tudo tinha acabado. Que nós possamos entender que quando nós pensamos que é o fim, o Senhor entra com a solução. O Senhor entra com a restauração. O Senhor vem e fala assim, olha, o inverno que você está vivendo está fortalecendo as suas raízes. Ninguém está vendo. Você está achando que é o fim. Mas o Senhor diz, o inverno está fortalecendo as suas raízes. O Senhor nessa noite diz para nós, eu estou aqui para restaurar a sua vida. O que você precisar, eu estou aqui. E aí Deus trabalha em silêncio. Mas o inverno, irmãos, não é o fim. E muitas vezes, eu gostaria que os irmãos trocassem as suas dores uns com os outros. Esse papel representa as nossas dores. Troquem as cores. Troquem as dores.
A Bíblia fala que nós precisamos ajudar os nossos irmãos a carregar as cargas uns dos outros. Pode trocar uma de cada. Tipo assim, pega um amarelo, um vermelho, um verde. Pode trocar. Quem tiver cores diferentes, vocês precisam ficar com 4. E aí a pergunta que fica para nós refletirmos é: mesmo quando tudo parece frio e sem cor, você confia em Deus? Você confia que Deus está no controle da sua vida? Que nós possamos nesta noite perceber que mesmo no inverno o Senhor cuida de nós. Que mesmo estando em situações difíceis, o Senhor cuida de nós, assim como cuidou de Noemi. Providenciando coisas que ela nem imaginava viver. E aí quando nós trocamos as nossas dores com os nossos irmãos, nós mostramos empatia. Nós mostramos que nós nos importamos, que nós somos a igreja do Senhor na terra. E a igreja do Senhor na terra precisa ser um hospital em que nós viemos para ser restaurados pelo Senhor, para que o Senhor fale através de nós, para que o Senhor faça a obra através das nossas vidas. E às vezes nós podemos ficar pensando assim: nossa, mas eu estou somente trocando as dores. Não, você está sendo canal de bênção do Senhor na terra. Você está abençoando a vida do seu irmão que achava que era o fim, que tudo estava perdido. Mas o Senhor te levanta como um canal de bênção na vida do teu irmão, na vida da sua família, na vida de todos aqueles que precisam do Senhor. E aí nós podemos entender que nós não ficamos só na troca de dores, não. Nós não ficamos só na lamentação, não. Quando nós mostramos que nós nos importamos, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, e o Espírito Santo, Ele vai colhendo as nossas lágrimas. Ele vai fazendo uma obra perfeita na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada uma da nossa família, cada membro da nossa família. E aí nós precisamos entender que quando o Espírito Santo, Ele entra no negócio, a coisa muda de figura. E aí nesse momento nós vemos lá o momento de restauração na vida de Noemi. Foi a 4ª estação. Ela passou pelo verão, momento muito feliz, muito frutífero, calor, coisas boas. Vem o outono, destroça. Chega o inverno, acaba com tudo. Mas ainda resta uma esperança. A esperança de restauração. E quando o Espírito Santo entra, nós vemos que o Espírito Santo, ele junta as nossas dores. E ele transforma as nossas dores. Ele transforma as nossas dores em algo que nós nunca imaginamos que poderia ser transformado. Nós vemos que o Senhor nos mostra que depois do inverno, logo após o inverno, vem o quê? A primavera. Glória a Deus, porque a primavera do Senhor sempre chega na nossa vida. Porque o Senhor, Ele nos fala que primavera é o tempo novo de florescer. Apesar das dores, apesar das feridas, apesar de tudo que aconteceu na sua vida. Você não é as coisas que aconteceram na sua vida. Você é um servo, uma serva de Deus restaurado para que o Senhor te use no que Ele precisar usar. Porque quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele faz assim. Que nós sejamos canal de bênção e restauração na vida de cada uma das pessoas. E aí nós vemos que a primavera chegou na vida de Noemi. Oh, glória a Deus! Noemi não imaginava. Ruth, a sua nora, se casa com Boaz. E eles têm um filho, Obed. E esse filho se torna o avô do rei Davi. E toda essa família faz parte da linhagem de Jesus. Olha que privilégio, olha que maravilha. Deus restaura uma família, tira de um lugar que eles nunca imaginaram sair,
leva para outro lugar, nesse lugar faz uma obra, traz de volta. E o Senhor trará de volta tudo que nós perdemos, tudo que você perdeu. Creia que o Senhor irá restaurar a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual e o teu corpo. O Senhor está aqui para isso, que nós possamos receber, porque a mesa do Senhor está posta. E às vezes nós ficamos comendo só o arroz com feijão, mas a mesa é farta. A mesa do Senhor é farta. Que nós possamos entender isso. Como a primavera foi o tempo de florescer, em Apocalipse 21:5, o Senhor diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Oh, glória a Deus! Nós podemos glorificar ao Senhor, porque Ele não faz nova somente uma coisa, somente isso, somente não, todas as coisas. Que nós possamos viver em novidade de vida, restaurados pelo Senhor, porque o Senhor quer fazer isso por nós. Mas nós precisamos nos colocar na brecha, nos entregar ao Senhor, que nós possamos viver na nossa vida todas as estações, crendo que Deus está conosco. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que nós nunca nos esqueçamos. Leila, mas a dificuldade é tremenda, a dor é muito difícil. E que nós possamos entender que por mais difícil que seja, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que restaura as nossas vidas. E aí, você pode pensar nesse momento, em qual situação você se encontra, em qual estação você se encontra. É um momento de reflexão. Às vezes nós estamos muito acostumados com situações, né, na nossa vida que nós não paramos para pensar. Mas eu acho que esse momento é um momento de reflexão. Qual estação você está vivendo na sua vida hoje? Qual a estação? Uns estão no verão, outros estão no outono, tem muitos no inverno. Mas lembre-se, a primavera sempre chega. O Senhor, Ele está conosco. E a primavera sempre vai chegar. Eu posso estar destroçada, eu posso estar passando por momentos difíceis, mas o Senhor quer restaurar a minha vida. Porque o Senhor que começou a obra, Ele aperfeiçoará. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de nós. E eu gostaria de orar juntamente com os irmãos, com a permissão do nosso pastor. Gostaria que todos nos colocassem de pé. E há uma necessidade enorme que nós possamos buscar a cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. Que nessa noite nós possamos lembrar que o nosso Deus é aquele que cura por completo, restaura por completo. Em nome de Jesus, eu peço a você agora que coloque a mão sobre o seu coração. Entregue ao Senhor todas as feridas, tudo que tem afligido a sua alma nesse momento. Que o Senhor possa, nesse momento, você possa entregar a Ele tudo, porque Ele faz novas todas as coisas, não tem limite para o Senhor. Às vezes nós colocamos limite naquilo que o Senhor falou, é infinito. As bênçãos do Senhor são infinitas nas nossas vidas. O poder restaurador do Senhor na nossa vida, Ele é infinito. Não coloque barreiras. Creia que o Senhor fará tudo o que você precisa. A restauração que você precisa, a saúde emocional que você precisa nesta noite, o Senhor fará. Receba do Senhor. É só receber. Abra o seu coração e receba aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. Em nome de Jesus. A primavera vai chegar. Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui na Tua casa. Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração. Senhor, e eu te louvo, porque o Senhor contempla e o Senhor é aquele que pode curar. O Senhor é aquele que pode restaurar. O Senhor é aquele que pode fazer tudo novo. Que nós possamos
Senhor nos chamou para ser bênção, nos chamou para estar diante do Senhor, para servir ao Senhor na beleza da tua santidade e entender que a restauração ela é completa. O Senhor não faz a obra pela metade, o Senhor faz a obra completa. Senhor, e nós te louvamos. E eu peço ao Senhor que vá de encontro a cada irmão, a cada irmã aqui nesta noite. Que o Senhor vai entrando lá onde nós não podemos ver, mas o Senhor pode. O Senhor vai curando, vai restaurando. Se alguém da família está precisando, que o Senhor entre com a providência do Senhor. Que o Senhor faça a obra na vida de cada um dos teus filhos presentes